Boa noite a todos. Gostaria imensamente de começar o nosso bate-papo de hoje, que vamos conversar sobre poesia e política, política e poesia, esse universo tão grande e tão atual, que temos um leque muito grande. Com um poema chamado Do Povo Buscamos a Força. Esse poema é de Agostinho Neto, mas hoje já questionam, dizendo que é de Jorge Rebelo. Jorge Rebelo também foi um guerrilheiro moçambicano, né? Mas o poema começou a ser conhecido como se fosse de Agostinho Neto. Eu, a princípio, boto o nome dos dois aqui para evitar qualquer confusão. Então, do povo buscamos a força. Não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Dos que vieram e conosco se aliaram, muitos traziam sobras no olhar, sombras no olhar, intenções estranhas. Para alguns deles, a razão da luta era só ódio, um ódio antigo, centrado e surdo como uma lança. Para alguns outros, era uma bolsa vazia. Queriam enchê-la com coisas sujas, inconfessáveis. Outros, viemos lutar para nós e ver aquilo que o povo quer realizado. É ter a terra onde nascemos, é sermos livres para trabalhar, é ter para nós o que criamos. Lutar para nós é um destino e a ponte entre a descrença e a certeza do novo mundo. Na mesma barca nos encontramos. Todos concordam, vamos lutar. Lutar para quê? Para dar razão, para dar vazão ao ódio antigo ou para ganharmos a liberdade e ter para nós o que criamos? Na mesma barca nos encontramos. Quem há de ser o timoneiro? As tramas que eles teceram, as lutas que aí travamos, mantivemos-nos firmes no povo, buscamos a força e a razão. Inexoravelmente, como uma onda que ninguém trava, vencemos. O povo tomou a direção da barca, mas a lição, lá está, foi aprendida. Não basta que seja pura e justa nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça estejam dentro de nós. A minha versão está existam. Mas tudo bem, o poema é lindíssimo. Então, fiz questão de abrir com esse poema, que é um poema que foi muito importante na Guerra de Angola, né? Na Guerra de Libertação de Angola. E hoje nós temos aqui 3 pessoas que vão ser os eixos para conversarmos sobre política e poesia. Primeira convidada, agradeço muito ter aceito o convite, Memei Basto, nasceu em 1991 em Ceilândia, DF, é escritora, poeta, educadora, atriz e coordenadora do Islã Quebrada. Graduada em arte cênica e mestranda em culturas e saberes de arte cênica na Universidade de Brasília, atua em diversos movimentos sociais, promovendo saraus, slams, oficinas, debates, cineclubes e rodas de conversa, especialmente direcionada à população negra e periférica. Em 2015, venceu o primeiro Slam das Minas e, neste ano, representou o DF no Campeonato Nacional de Poesia Falada, Slam BR. Em 2018, foi premiada pela Secretaria de Estado do Distrito Federal com o Prêmio de Cultura e Cidadania na categoria Equidade de Gênero. Como autora e poeta, participou de eventos literários, como a Festa Literária de Paraty, Flip, Feira Internacional del Libro de Venezuela, Vilven, Bienal do Livro, e a Literatura de Brasília, BBLL, entre outros. Publicou seu primeiro livro,
Um Verso e Meio, da editora Malê, em 2017. E o livro está em diversas escolas públicas do DF, do Mato Grosso do Sul, e MS, né? Desculpe, pelo projeto Mulheres Inspiradoras. Atualmente, a autora coordenando o DF, o Espaço Cultural. Caracas, velho! Adorei o nome desse espaço cultural. Muito obrigado, Memei, por ter aceito o nosso convite. E o nosso... Eu agradeço o convite, Jorge. Obrigada. Obrigado a você. E o nosso próximo convidado é Pedro César Batista. Desculpe eu ter errado teu nome, Pedro. Não sei por quê. Está entendendo? Não sei por quê. Bem, Pedro tem uma biografia que ele colocou um pouco grande. Eu vou cortar alguma coisa, mas se você quiser acrescentar, fique à vontade, ok? Pedro César Batista é jornalista, cursou letras, bacharel em direito, poeta e romancista. Nascido em Álvares Forense, interior de São Paulo. Com 1 ano de idade, sua família seguiu para a cidade de Paragominas, onde morou até os 7 anos, dentro da floresta, morou até os 7 anos dentro da floresta. Aos 10 anos, sua família se transferiu para Belém e vive desde 2002 em Brasília. Ingressou no movimento estudantil aos 14 anos, militando na reconstrução da União dos Estudantes Secundaristas do Pará e da URGS, tendo integrado a direção inicial das duas entidades. Começou a escrever, tem vários livros, como Tudo Tem, 79, que ele começou, e aí Poesia Matuta, Letras Livres, Coração de Boi, poemas publicados no Mimeógrafo. Participou das coletâneas dos poetas em Ilhéus, em Lua do Novo, e neste período atuou na criação de poetas em Brasília, seção Parém. E tem aqui toda a trajetória dele, dizendo as antologias e os livros que ele tem. Né? Ok? Ele fala muito aqui O Combatente do Povo foi um livro que foi produzido pela trupe do filme. E o livro trata das consequências da ocupação da Amazônia, principalmente da violência de Estado e do latifúndio, que matou centenas de camponeses e seus defensores, entre os quais o irmão de Pedro, João Carlos Batista, advogado e deputado assassinado em pleno exercício do mandato em 1988. Integrou gestões de várias diretorias do sindicato, foi conselheiro de cultura do Distrito Federal, é produtor e apresentador do programa Letras e Livros na TV Comunitária de Brasília há 8 anos. Já entrevistou vários poetas, compositores, e durante a pandemia publicou nas redes o conto Noite Longa, e está finalizando uma coletânea de 30 artigos publicados neste período de isolamento. Ok? Há 40 anos que se dedica, e desde o tempo que eu conheço, é verdade, a uma sociedade igualitária. Né? Muito obrigado por ter aceito o convite, Pedro. E o nosso outro já esteve aqui, foi um dos que basicamente começamos juntos esse programa. Aliás, é o nosso Elcio de Toledo. O Elcio tinha separado a biografia dele, sumiu. Nossa, eu devo ter colocado em outro lugar. Fala um pouco de você aí, Elcio, enquanto eu acho que é pegar teu livro. Oi, gente. Olá. Mas não tem muito o que falar, né? Assim, tudo nessa mesma toada aí da militância pela cultura, pela arte, educação e a poesia junto, né? Eu tenho 4 livros publicados, estou fazendo doutorado agora em poesia e literatura e práticas sociais na UNB.
Fiz História na minha graduação, Educação e o mestrado na área de Educação. Então, militei muito nessa área de Educação, ainda milito. E sou poeta, trabalho com... A gente tem ainda o coletivo anarcopoético, né? Eu, Wanderlei Costa e Onaré Barros e a Cris Brits, a gente toca o anarcopoético, está tudo parado e a gente também, né? Mas eu gosto muito de colocar sempre o anarco, porque eu acho que é uma experiência que a gente conseguiu fazer, assim, conseguiu colocar para jogo muito legal nessa mistura de todas as artes e na rua, né? Ocupando os botecos, ocupamos os lugares assim bem inusitados, fizemos vários no CONIC. Isso foi fruto, inclusive, da nossa... Lá, o embrião do anarcopoético, não sei se alguém conhece aqui, foi a ACLAC, que a gente criou, que era a Academia Serratense de Letras e Artes Cosmológicas. Claro que isso é uma zoação com toda a Academia de Letras, né? Então, a gente criou a ACLAC, que a gente fazia essas ocupações, fizemos várias na Prainha, fizemos no CONIC, fizemos no Pontão do Lago, naquele final da Asa Norte ali, vários no Museu da República, tudo no chão, tudo aberto, na porta do metrô. A gente fazia muito isso, né? Poesia, música, cerveja, cachaça, tudo aberto. E quem quisesse chegar, falar um poema, conversar, o microfone estava aberto. Então, essa era a CLAC, que surgiu lá com Preto Breu, né? O Garrincha, Dani, pessoal do Talo de Mamona, e a gente seguiu com isso. A CLAC acabou, a gente montou o Anarcopoético. Então, acho que é mais ou menos essa história, né? Trabalho muito com memória também, que eu acho importantíssimo, né? Museologia social e memória social, né? Rodei muito o país fazendo essa discussão com os pontos de memória, ajudando a criar pontos de memória, que eu acho que a gente não pode parar com isso, né? Essa é uma coisa depois, inclusive, que eu quero até, se tiver uma oportunidade, conversar com a Meimei sobre essa questão de trabalhar com memória, né? Museologia social, memória social, porque acho que é isso que ela já faz, pelo que eu estou vendo, ainda mais esse espaço que eu estou vendo surgir aí, que acho que é muito legal também essa discussão, né? Porque identidade, memória, essa discussão ela é sempre fundante, né? Para a gente ter raiz e ficar mais forte para enfrentar tudo que vem por aí. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. Isso aí, Elcio. Desculpe, Elcio, não ter tua biografia aqui, que era para eu ter pego e não peguei. Não, tranquilo, eu já falei, acho que é só isso. Muito obrigado por ter aceito o convite, Elcio. É uma coisa que a gente sempre conversou muito, né? Pô, temos que discutir poesia, temos que discutir isso. Agora está aparecendo. Muito obrigado a todos por ter aceito o convite. E Josafá Neves. Qual o som, Josafá? Oi, Jorge. Primeiramente, boa noite para todos. Eu não sei aonde o Jorge inventou esse Neves aí, viu? Mas o primeiro nome está corretíssimo. Dedico-me, ultimamente, à infeliz função de carcereira. Tornei-me Bangu, presídio de segurança máxima, para os meus poemas mais inconformados. Apesar de vacilante, tenho mandado na linha, seguindo rotinas, contendo rebeliões. Às 5 da manhã, transfiro os versos a uma cela cansada, mal dormida. Se ali tentam fugir, advirto-os do horário. Às 6h30, na mira de 53 corpos amontoados na estrutura metálica e fria, apazigo sua revolta, lembrando-os das dívidas. Às 7h30, o ponto não há reboliço. Estão todos tecnicamente contidos. Ctrl+C, Ctrl+V. Se algum mais ousado se manifesta, delete. Meio-dia, o sol inzente, enfileirados, os versos tostam a moleira e descontentes berram. Liberta-nós! Silencio-os, considerando o 13º. Quando traz
ideais de sonho, solitária, em celas tão escuras quanto os rostos cansados no pau de arara. Às 18 horas, na volta, prendo um e outro, mais agitado. No punho daquela senhora negra, o céu de nuvens craqueladas reflete o vermelho da sua revolta contida, da solheira, das ventas enfiadas, o mormaço. Esta hora do dia é a de maior periculosidade. Do contrário de vencidos, eles, no lugar de quem se entrega. Eu assisto passiva minha redenção, cativa daquilo que em mim reprimo. Estou refém de um subverso, expondo-me à covardia. Cáceres, de Meimei. Eu teria uma pergunta muito óbvia para fazer e vou iniciar exatamente com a Meimei. Quem tem mais força entre a poesia e a política? É a poesia ou o poeta com seu posicionamento? Nossa. Boa noite, gente. Tudo bom? Espero que estejam todas e todos e todes bem, dentro do possível, né? Muitas coisas acontecendo, muitas coisas importantes e sérias e problemáticas acontecendo ao mesmo tempo. Quarentena, essa coisa toda. Não tá fácil, né? Mas a gente vai tentando levar como pode. Josafá me pegou aqui agora num grande dilema, né? E tem... Caramba! Eu já... Não sei, eu não tenho... Eu confesso para vocês que eu não tenho nenhuma certeza, eu não tenho certeza de nada nessa vida. A única coisa que eu observo é que, com o passar do tempo, algumas ideias vão mudando para mim, né? Houve um período em que a poesia... Na verdade, a poesia, em um momento da minha vida, ela foi como arco e flecha, né? Fiz da poesia um instrumento de luta. Mas aí, quando tem essa chegada do Bolsonaro, eu fui num declínio, sabe? Não sei se vocês podem falar comigo, eu prefiro que falem comigo, tá? Enquanto eu estiver falando, porque torna mais orgânico. Não parece que eu tô falando sozinha para uma tela. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso comigo. Eu sou péssima, já aviso logo, meu negócio é sarau, é gente de verdade ali, barulho. Esse silêncio mórbido parece muito frio para mim. Abram os microfones. Tem gente aqui. Obrigada, gente. E aí... Calma aí. Eu tô fazendo uma coisa aqui, um minutinho. Filhos e cachorro. Eu vou virar aqui para vocês verem. Tá rolando uma mega treta. Calma aí. Toda casa. Aqui é assim. Só para complementar a minha pergunta, não se esqueça que, embora eu tenha dirigido para Meimei, mas depois o Elcio e o Pedro, por favor, embarquem também na resposta, tá? Ai, gente, desculpa, é filho, é cachorro, é quarentena, é uma coisa louca. Mas então é isso. Em um primeiro momento, a poesia se tornou uma ferramenta para mim de luta, né? E aí, quando tem essa chegada do Bolsonaro, eu entrei numa bad bem profunda de questionar mesmo qual era a força e o poder da poesia, né? Real. Como que eu poderia... Não vou dizer valor, mas quais eram as reais capacidades da poesia, né? Naquele momento na minha vida, eu fiquei bem distante desse olhar romantizado da poesia como
como algo que realmente pudesse transformar. Mas isso foi por um período muito curto, né, de tempo. Logo retomo, porque não tem como me distanciar de algo que foi fundamental para o meu despertar na luta, né? E aí, quando o Elcio fala sobre criação da memória, de identidade e tal, a poesia foi importantíssima para essa criação, para a construção dessa identidade para mim, né? Porque quando eu entro nessa... Fico questionando a função social e de luta da poesia, e assim, individualmente, tá? Não que eu tivesse questionado isso para outros poetas ou questionado isso em trabalhos de outros colegas. Não, mas isso estava para mim, né? A poesia que a gente costuma falar, quando eu digo isso, de função social, não está relacionada a essa poesia acadêmica, né? Porque a minha aproximação com a poesia vem do rap, vem do hip hop. E aí, quando o Josafá me pergunta, né, qual é a potência disso, eu me conecto na potência da poesia no rap, que aí que tem força tremenda e que de fato transforma, porque o rap ele é uma escola para muitos jovens, para muitas pessoas da periferia, entende? Não é algo só contemplativo. E não tem... a intenção não é de que seja apenas contemplada, mas de que tem uma função dinâmica, entende? Eu não sei se eu consigo explicar bem isso. Mas é basicamente isso, assim. Tenho me reencontrado com a poesia nesse lugar de potência política, mas porque me aproximei da minha origem, da raiz, que é o rap, que é o hip hop. E aí, nesse lugar, eu encontro muita potência. Porque também, assim, são vários processos, né? Não tem, como eu disse, não tem como chegar aqui e dizer para você a resposta é essa, né? Porque essa reflexão parte de um processo de vivência. Obrigado, Mimi. Elcio e o Pedro. Eu sou muito crítico e autocrítico, principalmente, com o papel do poeta, né? E eu acho que isso para mim já é um caminho para a resposta, assim. Eu acho que a poesia sabe, é imperativa. A poesia é aquilo que está ali, é uma arte, é você usar a palavra para você fazer transcender. E aí a gente extrapola a questão política, né? Vai até além. Agora, o papel do poeta, eu questiono muito, assim como o papel do artista. Eu acho que a gente está no tempo como a Meimei falou, a gente está a gente está tomando muita porrada, né? A gente está meio... Eu pensei que a gente fosse sair das cordas desde o impeachment da Dilma, desde o golpe da Dilma lá, que tirou a Dilma, que eu falei, pô, a gente está nas cordas, a gente precisa sair das cordas, e aí veio o golpe maior agora, que é o Bolsonaro, e a gente não consegue sair. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso para resgatar alguns autores basilares, sabe? Até na nossa história mesmo, na nossa historiografia. Eu estou lembrando muito de Gramsci ultimamente, sabe? Assim, é o papel do intelectual orgânico, cadê? Eu brinco muito que eu falo que Gramsci foi o cara que não me deixou ser anarquista por inteiro, sabe? Assim, o cara que me puxou um pouco, falou, olha, porque está faltando essa coisa exatamente desse poeta, e eu sempre falo poeta, mas o artista, né, no geral, de se entender nesse processo também, mas se entender também enquanto trabalhador. Por isso é que eu sou muito crítico e autocrítico com essa coisa do poeta, que às vezes se coloca muito num pedestal, né? Eu estou aqui pensando, nesse meu livro eu tenho um poema que, o título até o poeta, né? Que eu falo muito, né? Esse merda que é você, poeta. E eu não me excluo, eu me coloco nisso. Porque às vezes é uma posição muito cômoda eu estar aqui falando das mazelas do mundo, sentado na minha cadeirinha, né? Assim, tomando uma cerveja e revoltadíssimo com a vida, com tudo que está acontecendo. E o que eu posso fazer é escrever. Beleza, eu acho também que é um
tem um valor, mas é muito pouco. Então, assim, eu tenho sempre que me colocar também junto com o pedreiro que vem aqui construir um muro, o mecânico, o cara do ônibus, sabe, o cobrador. Então, é essa coisa que eu brinco muito e brinco sério, né, com o papel do poeta, né, que eu acho o poeta meio, sabe, muito farsante, muito cômodo. Eu me provoco muito nisso, né? Então, nisso, eu acho que o valor maior é sempre no conteúdo. Da estética. Se a gente está falando de poesia, se a gente está falando de arte, a ferramenta para isso é a estética também. Então, é juntar tudo isso nessa salada e fazer chegar para o maior número possível de pessoas, que isso é o pior ainda do trabalho do poeta, né? O pior do trabalho do escritor, imagina do poeta, né? É você conseguir ser lido, conseguir ser ouvido, ser escutado, né? Sair dessa bolhazinha que a gente tem aqui. Quantas pessoas agora aqui? Acho que 15, 18 pessoas num tema tão importante como esse. Então, são todas essas nuances assim que eu estou colocando também como a meia-meia, assim, eu estou colocando hoje, amanhã eu posso colocar de outro jeito, mas para mim o que é basilar é assim, a gente tem que se cobrar muito enquanto trabalhador da arte, sabe? A gente tem que se cobrar também assim, qual é esse papel, não pode esquecer nunca isso, e se colocar como trabalhador. Assim, o poeta, o contista, o artista plástico, o artista de teatro, é um trabalhador. Então, a gente tem que se colocar nisso também, ver como é que a gente consegue fazer essa grande mudança que a gente pretende por meio do nosso trabalho, né? Também não sei se eu respondi, porque é uma pergunta que você sabe que assim, ela dá margem só para a gente ficar aqui a noite toda, né? Pedro, a bola é com você, Pedro. Primeiro, reafirmo que tinha dito particularmente o meu agradecimento ao convite do Jorge por estar aqui e reencontrar amigos, amigas, conhecidos e conhecidas que não vejo nesse período que a gente está atravessando. Primeiro, eu acho que é preciso deixar claro que eu sou comunista, né? Eu não sou petista, não sou social-democrata, não sou reformista. Eu sou... Esse poema que o Jorge leu no começo, eu sei ele não de cor. Não é petista porque não quer. Eu tenho grandes amigos e sou mais petista do que muitos petistas. Né? Eu sou mais petista do que muitos petistas. Eu conheço tanto petista que não é petista, porém, eu que nunca fui do partido sou mais petista, mas isso é outra história. E o Cleto, meu irmão, a gente se conhece aí já com lutas juntos, coisa e tal. Mas o Agostinho Neto ou o Jorge discute-se a autoria do poema A Barca, mas eu fiz uma série de rascunhos aqui ouvindo, e eu vou pontuar e vou ser objetivo, não vou demorar, não. Ele diz, não basta que seja justa e pura a nossa causa. É necessário que a justiça e a pureza estejam ou existam dentro de nós. Eu penso que isso vale para tudo. Vale para a poesia, vale para o professor, vale para o engenheiro, vale para o guerrilheiro. Obviamente, para o oportunista, para aquele parasita, tem um poeminha de Mayakovsky que diz assim, burguês, teu último dia chegou. Burguês, come em paz teu ananás, teu último dia chegou. É mais ou menos isso, né? Ou come outro ananás, poeminha de Brecht. Teu fim está próximo, burguês. Tem outro poeminha de Bertolt Brecht que diz assim, vou escolher o melhor muro, a melhor bala, o melhor fuzil e vou te colocar lá, burguês. É o que eu sou. Eu estou me apresentando, começando a conversa. Eu sou filho de camponês pobre, sem terra, criado na floresta, em casa de taipa, tenho 57 anos e tem um poeta baiano,
do século XIX chamado Pedro Kilkerre. Não sei se vocês já leram, ouviram falar. Kilkerre tem uma frase dele que diz assim, poemas não são bons nem são ruins, são ideias, outra que intelectuais não apanham. Então, Martí, o cubano, poeta, escritor, ideólogo da Revolução Cubana, ele tem um outro verso que diz: fazer é a melhor maneira de dizer. Sem dúvida, a poesia, ela não faz, mas ela constrói, ela alimenta. É aquilo que no começo nós falamos do fogo. A poesia é fogo, como foi Brecht, como foi Mayakovsky, como foi Tiago de Mello, né? E como Chico Buarque, né? Que eu questiono o Chico, porque ele só faz show e parrico. Ele não, eu nunca vi ele fazer um show lá no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, nem, né? Mas a poesia, pelo menos aqui eu faço. O primeiro livro que eu publiquei foi em 79. O primeiro poema, o versinho, foi no mimeógrafo, né? Era a ditadura. O poder tem os canhões, nós temos o grito. Isso eu escrevi em 79 e abria o meu livreto de poemas Tudo Tem. Faz tempo, 10 anos que eu não publico um livro de poemas. O último que eu publiquei foi em 2010. Eu devo ter material, mas qualquer dia eu publico. Essa história da internet a gente joga lá e deixa eu passar. Mas Candeeiro do Tempo. Candeeiro do Tempo, eu fiz uma seleção em 3 partes, cada uma de uma década, e todos os poemas ali quase são engajados. Eu tenho outro poema meu, que eu publiquei um livrinho em 96, que é um versinho que diz assim: dizem, sou panfletário, agradeçam-me, diante da realidade, deveria ser incendiário. Isso eu escrevi em 96. Então, Agostinho Neto, eu acho que ele é preciso. Agostinho Neto, e diria mais, Frantz Fanon, que está virando moda agora, né? E é importante ele virar moda e que todo mundo leia. Eu conheci ele já algumas décadas atrás. No livro Os Condenados da Terra, ele fala o papel da cultura. E o imperialismo e a burguesia controla pela cultura, pelo comportamento, pela ética e pela estética. A estética que prevalece e a ética que prevalece é a do colonizador, né? Eu peguei ali para mostrar um livro que eu estou lendo, que eu estou apaixonado, que é sobre os jacobinos negros, sobre a Revolução no Haiti, em 1795. Eu estou na parte em que os escravos queimam tudo e matam qualquer branco que encontram pelo caminho. Inclusive, andam com um bebê galego enfiado na ponta da espada enquanto avançam. A história nos ensina, e a poesia também tem lado, né? Você pega um Mário Vargas Llosa, por exemplo, maravilhosos os textos dele, né? Ele conseguiu pegar os sertões de Euclides da Cunha e transformar na Guerra do Fim do Mundo, que é maravilhoso. Mas na hora do Vargas Llosa se posicionar politicamente, ele é um colonizado, um europeu, no meio de índios lá no Peru, um traidor do povo peruano, que nega Maria Teg, outro intelectual e revolucionário peruano. Então, eu não consigo separar. Tudo, eu acho que o Elcio foi preciso, é identidade e memória. Se eu não tenho claro a minha identidade, a minha origem, a classe que eu pertenço, eu falo de classe, né? Meu pai, por exemplo, eu sou branquelo, vocês estão vendo, mas meu pai era índio negro, guarani do interior de São Paulo, negão. E a minha mãe
camponesa pobre, sertaneja, lá de Cabrobró, Pernambuco, neta de holandês. Olha o que deu. Os dois se encontraram em São Paulo. A minha mãe foi dada para o meu pai. O amor dela era outro, os dois já morreram. Então, a arte, a poesia, a literatura, ela também tem lado. Se ela não tiver lado, se ela diz eu não tenho lado, ela está servindo ao lado do colonizador, ao lado do opressor. Então, a minha poesia é política, é militante, é engajada, é comprometida. E talvez por isso que eu concluo por aqui, ficando feliz pelo Jorge ter me chamado. Porque aqui em Brasília, eu me sinto altamente bloqueado, eu vou usar esse termo, bloqueado, e nos movimentos, né, culturais. Assim, eu moro em Brasília há 18 anos. E esse programa Letras e Livros na TV comunitária eu tenho há 8 anos. Quem não foi aqui está convidado para ir também. Mas não há a mesma relação. Talvez por eu ser comunista, por nunca ter sido petista, por ser revolucionário, por lutar e ser bretiniano, ser mayakovskiano, ser índio, ser caboclo, ser negro, defender a ruptura com essa sociedade, e uso o que eu escrevo para isso. A minha arma, há 41 anos, tem sido o que eu escrevo. É isso. Gente, obrigado, Pedro, obrigado a Meimei, obrigado, Elcio. Mesmo porque, nessa minha colocação, eu acho que todos vocês sintetizaram muito bem, que no final das contas, a gente tem que entender que palavra é posicionamento e posicionamento é política. Muito obrigado. Passo a bola para o Fernando, por favor. Boa noite, boa noite. Boa noite, Elcio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Meimei. Obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindos. Elegia 1938. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Carlos Drummond de Andrade. Começar pelo Elcio. Quando a gente fala em poesia e política e participação política, é inevitável a gente falar de Mayakovsky, né? Mayakovsky ou Brecht, né? Mas vou me ater aqui a Mayakovsky. Num livro do Roman Jakobson, A Geração que Esbanjou Seus Poetas, ele trata basicamente de toda uma geração de poetas russos, tipo Mayakovsky, Sergei Yesenin, Osip Mandelstam, Gumiliev, Klebnikov, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, que teriam sido poetas que teriam se encantado com a Revolução Russa, né, e que, no momento posterior, teriam sofrido um desencanto e que teriam sido engolidos pelo Estado soviético. Partindo desse ponto de vista, nós temos até um exemplo semelhante quando da militância do Drummond no PCB,
na década de 50, quando a gente tem aquele conhecido episódio do Congresso da União Nacional de Escritores, quando Drummond chegou a fazer parte, acho que, da editoria do jornal oficial do partido na época. Tá? Então, onde é que eu quero chegar? Me parece que, às vezes, a atuação política é um campo minado. É um campo minado para o poeta. Em que sentido? No sentido de que, às vezes, a atuação política ela pode tolher um pouco a liberdade. E a liberdade, a gente sabe que para o poeta é praticamente sagrada. Então, a minha pergunta para o Elcio seria a seguinte: é possível, ou como conciliar o trabalho poético, o fazer poético, com a militância política, com a atuação política, sem sacrificar valores básicos, como valores básicos para a nossa humanidade, como a defesa da liberdade, como a defesa dos direitos humanos, como nossos valores principais? Então, Fernando, que bom estar aqui contigo, né? Rapaz, essa pergunta aí é interessante, porque bem para mim mesmo, porque é uma frase que eu digo aí, sim, é bem afirmativa mesmo, imperativa, que a arte e a poesia é, acima de tudo, libertária. E aí eu gosto muito dessa palavra, eu busco me colocar enquanto libertário, e às vezes ser libertário dentro de algum partido político, e aí eu estou falando de partido de esquerda, porque partido de direita eu nem considero, assim, não existe, eu não vou entrar nessa discussão, mas ser libertário dentro de algum partido de esquerda, às vezes é muito difícil. É muito difícil. Então, eu entendo, e eu acompanho isso que você está falando, assim, como historiador e como interessado, exatamente essas pessoas que depois, não sei se desiludiram, mas foram mesmo colocadas de lado porque a arte deles foi colocada como uma função meramente utilitária em algum momento. E o artista ele nunca pode se colocar como algo utilitário, sabe? Assim, por isso que eu falo essa questão, o limiar de, olha, eu vou fazer uma poesia. O Pedro falou assim que, e eu acho legal quando o Pedro se coloca, porque a gente tem que se colocar, é isso e pronto, sabe? Quer conversar comigo, eu sou assim, né? Você quer falar, eu sou assim. Então, do mesmo jeito que eu entro sempre nisso, assim, eu sou um cara que trabalha poesia, literatura, arte, vejo como uma forma libertária. E também me sinto, às vezes, alijado de um monte de lugares e um monte de processos por causa disso. Porque eu tenho uma crítica muito, às vezes, muito clara sobre o papel dos partidos políticos de esquerda, e eu estou falando do meu local aqui, que é Brasília. Porque, às vezes, é muito isso. Vem lá você, mas tem que falar isso. Aí você vai falar alguma coisa. Não, eu quero que você fale agora do partido tal, ou desse candidato. Agora é Lula livre. Você está no meio da discussão de um poema lindo, isso eu presenciei, querendo ler um poema num festival do Lula livre, mas tem um poema chamando artista. Alguém, não, mas você tem que falar Lula livre. Eu não tenho. Assim, é isso que eu falo. Primeiro, eu estou usando o exemplo claro dessa questão entre o libertário e essa questão do utilitarismo da sua arte. Assim. Eu não tenho que usar, eu tenho que fazer o que eu quero, o que eu acho. E as pessoas que me convidam sabem quem eu sou. Então, assim, se vai me chamar, então deixa eu falar. Pode ter certeza que eu não vou falar nada contra o partido A, contra B de esquerda, eu não vou ali para ficar arrumando bico, mas eu também quero colocar arte. Então, esse é o grande problema, acho que é o grande dilema hoje, quando a gente lida com arte e partidos de esquerda. Isso eu vejo muito, sabe? Essa discussão. Então, você tem que ser filiado a algum partido, você tem que falar de acordo com aquela causa ali, você tem que ser filiado a algum ponto específico, algum grupo, eu não sei. Então, isso para mim é acabar com a arte, sabe? Eu vejo muito, eu acompanhei assim, alguns livros, a desilusão do Mayakovsky, né? Eu vejo muito isso na desilusão do Mayakovsky, quando ele coloca que começou a ver a arte dele, o que ele queria com a arte, como sendo mera ferramenta de publicidade, que ele já deixou, inclusive, de ser poesia arte de publicidade do regime da época. E aí isso é só um exemplo. E a gente tem vários outros. Então, é esse cuidado. E a gente tem que estar sempre repensando também, né? A gente tem que estar sempre se analisando nisso. Eu estava revendo um autor que eu gosto muito, que é o Enzensberg, Hans Magnus Enzensberg. Para mim tem um livro que é 2 livros clássicos, né? Que é o
o Naufrágio do Titanic, que foi um dos primeiros livros que eu li de poesia, que ele pega todo em cima do naufrágio do Titanic, poemas lindos que ele vai falar daquilo, e, para mim, o que ele fala da biografia do Buenaventura Durruti, né? O Curto Verão da Anarquia. Então, é um poeta totalmente engajado, que quando chega já na sua velhice, ele vai fazer uma autocrítica de algumas coisas nesse sentido também, de falar, pô, tudo bem, eu estava engajado em umas causas, a minha poesia estava, mas estavam colocando uma coisa para eu, enquanto poeta, enquanto autor, agir com a minha poesia, levar a minha poesia para aquilo que eu, autor, às vezes acreditava, mas que a minha poesia não se encaixava naquele momento. Não sei se vocês conseguem entender. Assim, eu, Elcio, trabalhador da arte militante, eu falo um monte de coisa. Agora, eu tenho uns poemas que são lindos e que eu quero falar, que eu acho que são lindos. E, às vezes, ele não vai se encaixar ali. Então, é melhor nem me chamar. Agora, me chamar para fazer um poema de encomenda para determinado momento, para determinada causa, ou ficar ali ouvindo um blá, blá, blá de político. Eu participei, eu passei por um momento assim, nesse período, agora, pós golpe da Dilma, Lula livre, todas essas manifestações, eu estava lá. E as pessoas chamavam a gente. Eu participei de algumas que eu vou te falar, gente. Me dava vergonha de estar ali. Me dava vergonha pela essa visão utilitária mesmo do artista. Sabe? Você está ali, você quer fazer sua coisa, e tem que o palco que chegou a deputada tal. E aí cada artista tinha 4 minutos para falar, 4. Aí chega a deputada tal, fala 40. E leva uma claque de 50 pessoas que fica ali agitando bandeira. A deputada acaba de falar, todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Aí sobe o poeta para falar 4 minutos e rápido, porque tem outro, e outro, e outro. Então, assim, eu estou dando exemplos bem pontuais, assim, bem práticos, para a gente entender nesse momento essa questão que você está colocando, Fernando. Então, assim, eu acho que a arte, o artista, ele tem que ser, acima de tudo, libertário nisso. Libertário enquanto estética, libertário enquanto postura, libertário enquanto exatamente se entender nesse mundo e entender como é que quer passar o seu recado. Isso não quer dizer que ele vai se vender, isso não quer dizer que o cara vai falar disso. Assim, eu não estou colocando aqui exatamente essa possibilidade, eu vou sempre voltar para o Pedro ali, essa possibilidade de falar que eu estou entrando para um lado da direita, de fazer uma coisa mais amena. Não é isso. A gente está no campo da esquerda, que eu acho, todo mundo. Então, dentro do campo da esquerda, eu também tenho que ter os meus princípios enquanto artista, sabe, muito bem resguardados, sabe? Porque senão posso estar fazendo uma coisa que é até legal para determinado partido, para determinado grupo, para determinado momento, mas eu estou me violentando profundamente, cara. Então, eu não sei se eu consigo. Obrigado. Pedro, Merlei. Memei, eu vou colocar aqui o seguinte, pessoal, 1951, se eu não estou enganado, a Associação Brasileira de Escritores, na época, presidida por Graciliano Ramos, com uma delegação, foi a Moscou. E o Graciliano escreveu um livro só sobre a viagem. Eu tenho um defeito, sei lá o que é, mas eu dei esse livro. Eu pego alguns bons livros, leio e depois encontro alguém que eu acho que o livro vai fazer bem, eu pego esse livro e leia. Eu não tenho mais esse livro. Relatório de Viagem, se não me engano, o título, de Graciliano Ramos. E ele conta a dificuldade que foi para chegar lá, e conta o que ele presenciou lá, né? E principalmente nas atividades literárias. E, entre outros, na equipe, estavam Jorge Amado e Dalcídio Jurandir, né? E eu vou falar desses 3 figuras da década de 50. Dalcídio Jurandir, um dos maiores romancistas da história brasileira, para mim, melhor do que Jorge Amado, só foi premiado na União Soviética.
Agora, recentemente, nesses anos, começo do século XXI, ele está sendo reeditado em Belém do Pará e ainda de uma maneira muito tímida. Porque ele era um militante comunista e do partido. Ele era um quadro do partido. Dalcídio Jurandir. Graciliano Ramos, no livro dele, ele relata o nível intelectual, cultural elevado do povo soviético em 1951. Ele inclusive, levanta a possibilidade da manipulação de quem estava se cironeando a equipe, mas não. Ele circula, ele arruma uma pessoa lá, uma artista, poeta, que acompanha ele em todas as atividades, ele passa a ter uma conversa franca com ela. Mayakovsky, ele começou a ser militante orgânico e disciplinado do partido, garoto. Tudo que ele fez na arte dele, no poema dele, desde os primeiros versos, foi para a Revolução. Mayakovsky, a relação dele amorosa, as relações amorosas, as paixões que ele teve, a vida pessoal dele, acabou tendo e levando ao suicídio. Mas não, o Elcio, porque seu trabalho era usado pelo partido. Pelo contrário, se você pegar as biografias de Mayakovsky e olhar, toda a produção dele teve o compromisso de contribuir para elevar a consciência revolucionária daquele povo. Quando Lenin morreu em 1924, ele fez um poema chamado Lenin, que se transformou em um livro único, um único livro, um poema chamado Lenin. É maravilhoso, maravilhoso. Mayakovsky, ele era a alma, como ainda é até hoje. Aqui não tem ninguém, mas eu estive no centenário da Revolução Russa em Moscou e São Petersburgo, e o sentimento expresso por Mayakovsky ainda há. Eu vou falar de Cuba também. Eu morei em Cuba em 89. Eu tive o privilégio de estudar em Cuba naquele ano. Ainda tinha a União Soviética. Eu nunca vi um lugar com tanta... As crianças falando 2, 3 idiomas, isso até hoje. O Creto teve lá o ano passado, eu fui em 2017, né, a última vez. Mas as crianças lá falam 2, 3 idiomas, cinema, música. Eu estive em Santiago de Cuba, isso estou falando dos anos 80, não da minha última viagem. É muito parecido com a Bahia. É festa, é dança, é alegria, é poesia, para tudo que é lado. A ilha transpira poesia, inspira revolução. Eu estive lá em 94, Pedro, eu vi isso. Pois é, então aí... Agora, a grande questão, acima de escrever meus poemas, meus textos, ou mesmo acima de ser um militante político, como eu sou um ser humano. E o ser humano, ele... Por exemplo, tem um livro de um cara, J.F. Stone, um norte-americano, intitulado O Julgamento de Sócrates. Ele questiona totalmente Sócrates, né? A começar pelo conceito de civilização e barbárie, ou bárbaro. Tanto que meu bebê, a minha filha mais nova, é bárbara, em homenagem aos bárbaros, porque os bárbaros, eles nos inspiram a enfrentar o colonizador. E esse autor, J.F. Stone, ele coloca essa inversão no sentido do ser humano. Se nós somos humanos, em tese, nós seríamos aquilo que o poema do Agostinho Neto falou. Puro, justo, coerente, etc. e tal. Mas só que não. Eu escrevi isso, eu não falei.
não só o poeta, mas o ser humano, ele é egoísta, ele é narcísico, ele é arrogante. Nós todos, de uma maneira mais ou menor, mas reproduzimos o que o sistema capitalista criou, o que a cultura do civilizado criou, o que a religião criou, né? Que é querer ser melhor do que o outro, explorar o outro, oprimir o outro. Então, o que define a nossa vida é ser humano. Porém, o que decide a nossa vida é a poesia ou a política? O que decide se eu vou poder, tipo a Argentina, aqui do lado. Um livro de 300 páginas na Argentina, ele custa... Faz tempo que eu não... Eu fui uma vez na Argentina e faz tempo, mas na época ele era 20% do valor de um livro aqui no Brasil, né? E a impressão excelente, papel muito bom. Aqui no Brasil, agora os nazistas, que estão, Bolsonaro e companhia, querem até taxar os livros, né? Então, um país de 220 milhões de habitantes, a dificuldade que é para a gente imprimir um livro. Então, a política define tudo. Então, a minha poesia, eu falo sempre, a minha poesia, ela tenta contribuir para o mundo ficar melhor, na perspectiva do que foi apontado pelo poema lá de Agostinho Neto. E a poesia, assim como fez Mayakovsky, assim como fez Brecht, assim como fez Graciliano Ramos, Drummond, ajuda a transformar o mundo. Então, acho que a gente tem que... Eu tenho problema na política, e inclui a poesia. O Elcio deu o exemplo dos partidos, da deputada lá que ele falou. Eu tenho esse problema nos saraus, que ninguém me convida. Um exemplo. Então, e nos atos do PT também ninguém me chama, né? Então, essa relação, ela é contraditória diante da sociedade que a gente vive, na minha opinião. Então, a poesia ela pode ajudar para enfrentar isso, mas só a revolução transforma, só salva. Então, é um pouco isso. Viva a poesia de resistência, né? Viva Pedro Kilkerry, lá do século XIX. Obrigado. Memei. Fiquei aqui ouvindo, né, o Pedro e o Elcio, e fiquei pensando no privilégio, não sei dizer, né? Não gosto mais de dizer, talvez, a palavra privilégio, mas fico pensando nessa possibilidade de poder optar, né? Se a minha poesia tem uma relação com a política ou não, ou como ela se relaciona com a política, né? Enquanto uma pessoa... Eu fiquei ouvindo aí Mayakovsky, várias, né? E vários exemplos, histórias e tal, e eu fico sentindo falta de algo nosso. Algo da nossa história, né? Vivências nossas, por exemplo. Enquanto artistas brasileiros, como é que isso funciona para nós, né? E aí eu fiquei lembrando das eleições de 2018, que a esquerda toda... E aí, gente, eu vou dividir algo com vocês. Eu tomo muito cuidado quando eu vou fazer algumas críticas à esquerda, porque eu acho que nós já recebemos muitas críticas, né? Tem muitos grupos já organizados, parando um monte de mentiras ao nosso respeito. Então, quando eu vou falar algumas coisas, eu tenho esse receio, porque essa história de é fogo amigo não me convence, sabe? Mas tenho também as minhas críticas. E aí, pegando as falas do Elcio e do Pedro, e sentindo falta, né, dessas nossas, de histórias que sejam nossas, né, de como a galera de partidos e como a política consegue e tenta se apropriar dos artistas, eu lembrei de uma situação que ocorreu com o Mano Brown. Eu não sei se vocês lembram, em 2018,
quando a esquerda toda se mobilizou para fazer levantar todos os votos, e aí começaram a fazer várias apresentações, começaram a trazer vários artistas, e aí num baita de um comício lá na Lapa, tipo Marcelo Freixo, Manuela Dávila, a galera toda da esquerda, uma galera, todo mundo, acho que o Lula já tinha sido preso, né? Já tinha ido preso. E aí a gente estava todo mundo trancado, né? Com aquela apreensão de Bolsonaro ir para o segundo turno, enfim, ou não ir. E aí o Mano Brown sobe no palco e manda a ideia. De falar, olha, ficamos todo esse tempo aqui, né, no poder, muita coisa foi feita, mas acho que vocês perderam o fio da parada e não perceberam que nesse processo, durante esse período, vocês se distanciaram dos trabalhadores. Quando todo mundo esperava que o Mano Brown fosse lá dar uma ideia só de apoio, só de elogios, só de não, tô aqui com vocês e tal, nenhuma crítica, ele veio e jogou isso, falou isso para milhares de pessoas. A galera queria vaiar o Mano Brown. Começaram a falar vários absurdos, começaram vários ataques ao Mano Brown. E aí, isso é muito curioso, porque não é curioso não, isso é muito triste, porque é um cara que tem um trabalho enquanto artista sensacional, né? Que trabalhou muito pela quebrada, pelos trabalhadores, mas que a galera da esquerda foi tipo, não relevou, né? Não teve relevância. E aí, ao invés de ouvirem o que ele estava falando, a crítica que ele estava falando, eles só ficaram fazendo mais críticas e tentaram cancelar. E aí vem essa cultura do cancelamento agora na internet, né? Eu fico pensando enquanto artista e me colocando me identificando, me reconhecendo no Mano Brown, que eu não teria esse privilégio, por exemplo, de optar por não trazer algumas questões para o meu trabalho, ou enquanto isso é apontado de forma outra para nós, né? Se você é um artista de periferia, se você é um artista negro, se você é uma mulher, já espera que você tenha que tudo que você produz tenha essa temática, que fale, enquanto pessoa negra, você precisa falar de racismo. Se você não fala de racismo, você não faz parte da luta, entendendo que, como se toda a nossa vivência negra fosse só atravessada pelo racismo, não houvesse nenhuma potencialidade nenhuma, só dor. Se você é mulher, você também só tem que falar sobre isso, e se você é periférica, você também só tem que falar sobre isso. Então, tipo, são várias limitações que tentam colocar. Quando eu disse lá na primeira pergunta que quando chegou que eu dediquei, né, toda a minha produção, pensando na luta, pensando no meu posicionamento político e me posicionando politicamente. E aí, quando a gente chegou e o Bolsonaro, aí sofremos o golpe, né? E aí depois tivemos aquele período com Temer, e aí prisão do Lula, e aí Bolsonaro. Nesse período todo, eu estava focada em só produzir para isso. E não foi o suficiente. Não foi o suficiente para impedir que tudo isso acontecesse. E aí eu entrei realmente fiquei refletindo, né? Se é realmente isso, se colocar um posicionamento político na minha produção é o suficiente para isso, para contribuir para essa transformação. Se eu não posso contribuir para a transformação, ou se eu não posso contribuir para a luta de outra forma. E aí eu fiz ressignifiquei tudo, né? Porque é isso. Todos esses relatos, né, do Elcio e do Pedro, eu me sinto acolhida também. Tem espaços que se dizem que propõem a luta, mas que não respeitam o artista. Que você vai se apresentar e você tem 3 minutos de fala e é como se você estivesse ali
como se estivessem fazendo um favor para você em te ceder aquele espaço, entende? Eu acho isso um absurdo. E isso é feio. E pior, além de feio, chamam você para isso, para falar 3 minutos, não te ajudam com a passagem, e ainda dizem que estão fazendo aquilo para transformar algo. Eu não sei que transformação vai ser essa, Elcio, em que eles não têm um mínimo de empatia ou de cuidado com a gente, sabe? É só uma... Eu fico me sentindo usada. Aí, quando o Pedro fala de que não chamam ele para nada, eu vou até mudar aqui porque eu estou falando no meu celular. Pedro, nós estamos construindo um espaço lá na QNL, aqui nessa encruzilhada entre Ceilândia e Taguatinga. É o Caracas Velho. A sua poesia é super bem-vinda lá. Você está convidado para a gente fazer muito sarau, para a gente discutir muitas coisas juntos, porque o Caracas... E olha só, há muitas contradições nessa poeta, gente. O Caracas é um espaço para acolher e para que a gente se encontre enquanto poetas, enquanto militantes, enquanto pessoas de resistência. Então, Pedro, o espaço está lá aberto para você, por favor, faça muitas atividades lá. Na verdade, eu faço o convite, estendo o convite a todos e todas que estão assistindo a gente agora. Mas é tudo isso, sabe? Que o Elcio falou, que o Pedro falou, que eu estou tentando complementar. Eu vejo que é uma existência muito árdua. E aí, voltando ao pensamento, né, anterior a esse, eu deixei de fazer isso. Eu deixei de colocar um posicionamento claro, um posicionamento político aberto, claro, assim, escancarado, porque eu já fiz muito isso, né? Para me permitir ser artista, ser poeta, falar de amor, escrever poemas de amor. Eu quero falar de amor, sabe? Já não basta ter passado por tudo isso. Eu quero falar de flores, gente. Eu quero falar só de florzinhas, sabe? Que eu vejo florzinhas e acho bonito. Eu quero ter essa possibilidade. Eu não vou permitir que essas limitações, que essas imposições, porque aí eu também não vejo só nos partidos políticos, né? Eu vejo que a gente está chegando numa... E aí eu estou falando de redes sociais, né? Eu vejo que, assim, o poeta virou uma coisa louca, né? Tudo que acontece, a gente tem que fazer uma poesia. Ô, Meimei, cadê a poesia lá da Michele Bolsonaro que você não fez ainda? Gente, mas calma, eu sou uma poeta, eu não sou um jornal, eu não tenho que sair noticiando, entende? Eu não sou máquina, então não me peçam para ficar fazendo isso porque eu sou artista. Então, assim, tem esse campo político partidário, mas tem também esse campo ideológico que fica cobrando assim da gente, produzam, mas que não valorizam a gente em nada. É uma situação terrível, né? Mas eu não consigo ficar fora disso, na verdade, porque eu faço das palavras do Pedro as minhas. Eu acredito na poesia e na cultura como uma ferramenta potente de transformação, sabe? Não sei se eu vou chegar a ver essa sociedade igualitária, essa sociedade... Igualitária não, porque é impossível igualitária, mas com equidade, com oportunidades, onde todos tenham as mesmas condições que eu tanto sonho. Mas eu tenho trabalhado para isso. Pronto, gente, terminei de falar. Não vou ficar falando. Tem coisa mais revolucionária do que falar de amor, Meimei. É isso. Ai, foi mal. Não tem, né, cara? Sim, e é isso que as pessoas têm que entender, assim, isso, assim, só para completar, porque eu acho que volta nessa questão sempre da identidade, da inteireza, né? Você está inteiro na sua identidade, ou seja, hoje eu acho que eu já sei um pouco quem eu sou exatamente nessa minha formação, sabe? Libertário, eu sei as minhas causas, eu sei exatamente o que eu penso, meu posicionamento político. Então, isso, de qualquer maneira, isso vai chegar no meu poema. Agora, eu não preciso ficar exatamente fazendo umas coisas meio fast food, né? Então, se eu falar de amor, se você falar de amor, Meimei, com certeza, no seu falar de amor vai estar a Meimei, com a identidade da Meimei, com a historicidade da Meimei, com a vida dela ali, num poema que só fala de amor.
E é muito revolucionário, sabe? É muito foda, é muito porrada. Então é isso. Eu acho que isso que você falou aí é fundamental, sabe? Eu acho que isso tem que replicar para todo mundo. As pessoas, a gente tem que perceber isso, sabe? E ter... E olha que louco, né? Assim, às vezes você está buscando o direito de falar que é o básico, sabe? Assim, eu quero expressar minha arte, eu quero fazer aquilo que me deixa inteira, feliz, né? Dentro daquilo que a gente dentro daquilo que você tem na sua historicidade. Então, acho que é essa luta aí que eu acho que é de todos, sabe? Que bom. E eu acho, Elcio, que é uma... Viu, Memei? Tem um poema que eu acho que quem decora bem, minha memória tem hora que eu não lembro, as minhas senhas eu não sei nenhuma, mas o poema eu acho que é Anatomia, de Mayakovsky, é preciso. Sou todo coração. Todo coração. Sim. E eu acho que isso da gente... esse desejo de pautar a nossa arte, a nossa produção, é uma grande armadilha, né? Porque acaba que a gente não amplia os horizontes, né? E as possibilidades. Que quanto mais diversidade a gente encontre, mais possibilidades de transformação e de visões a gente tem. Então, querer que a gente sempre carregue e traga, né, esses posicionamentos nas nossas produções não possibilita a diversidade delas, entende? Então, e outra, queria aquela... Por exemplo, se eu me detenho a só falar, enquanto mulher negra periférica, se eu me detenho a só colocar uma temática sobre racismo e dororidades nos meus trabalhos, eu acabo, e sinto hoje que eu acabo contribuindo muito mais para reforçar, para um reforço da ideia de que as pessoas negras, as pessoas periféricas, elas só ocupam esse lugar de dor, de carência, de sofrimento, quando, na verdade, as nossas vivências, elas são múltiplas e são potentes, entende? Então, eu não quero mais contribuir para essa narrativa única. Eu quero contribuir para o que for plural. Perfeito, perfeito. Coração tem endereço certo. Mora bem dentro do peito. Mas a anatomia, às vezes, tem seus caprichos. Eles fazem as pessoas só coração. Trechinho de um pouco adulterado do Mayakovsky. Mas eu quero ler poema do Pedro César Batista, Quem Sou? Eu acho que fala disso tudo que vocês estavam falando aí. Quem sou? Sou negro, um jovem negro, mais um. Sou índio, uma criança indígena, mais uma. Sou palestino, uma criança palestina resistindo. Sou mulher, uma jovem mulher combatente. Sou trabalhador desempregado, organizado. Sou da periferia, do mato, da aldeia. Sou da colmeia. Sou quilombo, conquisto amanhã o novo. Vivo em cabanas, ergo o sol, faço vida. Semeio e colho alimento. Resto em todos os mares, alimento o mundo. Minha voz não sai na mídia, minha voz é sufocada, resiste, embala o fogo da vida, grita sem medo. Enfrento as balas da polícia, as mentiras dos poderosos, preconceito dos moralistas religiosos. Sou povo cantando sem medo de sicários, capaz de fazer esperança na dor florir sorriso. Sou o olhar que não se esconde, o abraço que não se afrouxa, o passo que não vacila, marcha firme. Velho dos morros, das favelas e dos acampamentos, levanto tupia, venho do amanhã. Quando ontem nada mais será que um quadro, um triste velho quadro pendurado na parede, encardida pelas lágrimas de tanto sorrir e bailar para a lua vermelha e cheia.
Sou o povo que não se curva. Sou a vida que não morre, disposto a derramar o sangue. Fazer flores onde a terra ainda está árida. Sou o fogo que não se apaga. Sou labaredas. Muito bom, eu acho que esse poema diz tudo que vocês falaram aí. Muito bonito. Agora, em cima disso que nós falamos, eu também, como negro, e tendo uma poesia que fala muito sobre negritude, né? Eu sinto a mesma coisa, né? Não só com os movimentos negros, também como todos, né? Todos, né? Para falar, né? Todas ou todas, todos, né? Me sinto também excluído dentro dessa parte. Não sou chamado para lives assim, não sou chamado para muitos saraus, tá entendendo? Eu participo mais porque, vamos tentar coordenar, vamos organizar uma coisa que é uma maneira de eu estar dentro das coisas. Né? Mas você se sente, sim, essa exclusão dos, vamos chamar assim, dos semelhantes, dos párias. Né? E isso acho que sempre foi dentro da poesia, que eu posso chamar de engajada, ou identidade, ou como uma identidade ideológica. Quando você começa a mexer com coisas que são muito ideológicas, né? Falar de negritude, falar de mulher, né? Automaticamente eles te colocam meio à margem, te colocam, vamos chamar assim, em um gueto, né? Em algum lugar. Dentro da literatura, muito isso. Né? Apesar que você pega o José de Alencar, que matava índio, fazia isso, cristianizava o índio, né? O índio já tinha que virar cristão e tudo mais, e depois ele era... Né? Como, por exemplo, eu sei que sempre as classes dominantes é que vão determinar se a nossa política é engajada ou marginal. Se nós estamos fazendo panfletagem ou não. Então, é sobre isso que eu queria perguntar a vocês. Poesia política, engajamento e panfletagem. Como é que a gente se vê tudo isso? A minha política é o que? A política panfletária? Uma política engajada? Como é que você... Vamos começar com Pedro Batista. Eu escolhi uma posição. Por exemplo, você falou algo aí que é um tema... Identidade é diferente de identitário. E essa contradição, ela é muito presente, que essa onda pós-moderna que nós estamos atravessando, em que a verdade deixa de existir, deixa de ter valor, mesmo com os fatos devidamente comprovados, e essa atomização, esta pulverização que há entre as classes sociais. Obviamente, nós não vivemos no século XIX, no período do começo da indústria, mas eu, jornalista, eu sou um proletário, eu vivo do meu trabalho. Se eu não produzir, eu não como. O rapaz que está hoje batalhando aí na moto, entregador de aplicativo, é um proletário. Então, há o proletariado com suas novas categorias produtivas e prestadora de serviço, mas ele existe enquanto classe. Porém, se eu não compreender que é tão evidente e transparente, e lúcido, e está aí que nem um raio no meio-dia, como dizia o velho Marx, durante a pandemia, os mais ricos ficaram mais ricos. Vocês todos aqui, eu creio que devem ter lido os dados sobre o crescimento da riqueza dos bilionários. E, obviamente, a miséria crescente que a gente vê a olho nu por onde a gente passa, principalmente na capital federal, né, e nas grandes cidades. Então, identidade versus identitário, eu acho que tem muito a ver também com essa questão da poesia política ou panfletária. Né? Por exemplo,
A minha poesia ela é uma mistura de política e panfletária, de estética. Esse poema que você leu, por exemplo, aí eu já sofri muita crítica por causa dele. Diz que não passa de um panfleto. Né? Não passa de um panfleto de baixo nível, inclusive. Mas eu gosto muito deste poema. Acho que esse poema cabe ser lido, declamado, e pichado e distribuído, porque é isso que a gente precisa. Então, é como que o Kerry. O poema, que o Kerry dizia, o poema não é bom nem é ruim, o poema é uma ideia. Né? Obviamente tem a estética, como você também ressalta. O que é burguesia? Eu falo burguesia enquanto classe social, né? Que detém o controle ideológico, político, jurídico, econômico, decidir que não é panfletário, não é panfletário. Você pega um autor, por exemplo, como o parceiro do Raul lá, que no começo a gente ouviu Metamorfose, que logo quando eu entrei, Jorge estava escutando Metamorfose do Raul. Paulo Coelho. O Raul Seixas, como era o colega dele, o Paulo Coelho. Os livros de Paulo Coelho dizem que são Ctrl-C, Ctrl-V de vários outros textos. Eu li um livro dele, apenas. Né? Eu não li vários livros, li um. Mas é um autor que o mundo todo lê e adora. É um romancista aí que é livro de cabeceira de tanta gente. Mas você pega, por exemplo, vamos pegar aqui nós mesmos, as nossas dificuldades que a gente tem. Você pega o camarada lá do Capão, que a Memê citou lá, Mano Brown. Mano Brown. Eu convivi com o Mano Brown na década de 90, ali, mais ou menos, com a turma. Né? Ele não tem o espaço mais que ele já teve. Né? Você pega outro lá, aquele que recentemente disse que não era hora de ir para a rua, que também é do rap. Também, então, essas contradições, o mercado, que são os capitalistas, decidem. Eles decidem. Por exemplo, eu estou batalhando para produzir um filme, eu não. Eu escrevi um livro e uma produtora se interessou, procurou, e é sobre a questão da ocupação na Amazônia e a violência no campo. Como vocês viram, meu irmão foi assassinado. Meu irmão foi o único deputado assassinado após o fim da ditadura. Mas, com certeza, dos 16 que estão aqui, menos eu, 15... eu duvido que vocês conhecem a história dele. Tá aí. O Crédito está mostrando o livro aí. Ó. Porém, não é conhecido. Não interessa ser conhecido, porque era comunista, era camponês pobre, era revolucionário. Não era de nenhum partido grande. Então, a poesia, a literatura também é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que produzir na perspectiva do amor, da justiça, da paz, do humanismo. A fase encerrando, esse pós-modernismo que nós estamos vivendo, ele nega a importância da espécie humana. Ele nega a importância do amor. Ele nega a importância do respeito, ele nega a Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, eles conseguiram para a burguesia. Porque já naquele período lá, os revolucionários traíram os camponeses e os operários. Então, a arte, eu penso que, assim como o conjunto da arte, né, e a poesia em especial, ela é algo muito próprio, né? Ela é muito íntimo, ela é muito particular e vem da alma de cada um. Né? A gente expressa aquilo que a gente... Não pode ser como uma encomenda. Né? Poesia não pode ser... Você vai fazer... Tudo bem, tem um amigo meu de Belém do Pará que ele escreve, ele é cordelista, Getro, ele todo dia produz e sempre na linha política, e bons
textos excelentes. Mas ele tem essa capacidade, como muitos tiveram, né? E tem. Mas a poesia, eu, por exemplo, na pandemia, escrevi pouquíssimos poemas, mas escrevi 2 livros, um conto, né? E terminei já outro livro que o Marcos Fabrício vai fazer a apresentação, já conversamos, né? Então, estou escrevendo nota e estou lendo bastante, então acho que é muito particular, né? A poesia ela vem muito da nossa alma. E o que a nossa alma é? Voltando o angolano, né? Ela carrega a pureza e a justeza, ou ela é uma alma que busca, carrega uma bolsa vazia que busca encher? Essa é a grande questão, né? A poesia é isso. É isso, Jorge. Não sei se eu consegui. Conseguiu, tudo desconcertar, tranquilo. Memei? Eu penso que isso tudo, né? É uma... Porque a gente fica sendo pautado pelo que o sistema quer que a gente discuta, entende? Tipo, nesse momento, vamos falar sobre os 80 mil depositados na conta da primeira-dama. Nesse outro momento, vamos falar sobre tal tema. E aí a gente vai sendo pautado, né? E não tem liberdade para mim nisso, sabe? Ah, mas você está fazendo uma poesia sobre isso, olha só que quanta liberdade você tem. Eu não sinto que eu tenha tanta liberdade se eu tiver que fazer nesses parâmetros, né? Eu não sei, eu não gosto de falar panfletário. Quando eu ouço a palavra panfletário, me remete a uma ideia muito ofensiva. Eu não gosto nem de pensar nisso, assim, de que eu possa produzir algo panfletário, porque a ideia não é que seja. Mas também, se for tido como panfletário, eu sei por quem isso, de onde vai vir essa ideia, né? E também não me importa. É bem delicado, assim, panfletário e político. O meu corpo é um corpo político, né? É uma existência política. Então, não tem a possibilidade de separar uma coisa da outra. A minha produção do meu corpo e o meu corpo e a minha produção da política, porque está tudo conectado, né? Quando eu produzo, e aí pegando a história, né? Enquanto mulher negra, periférica, trabalhadora, mulher, já é um ato por si só de resistência, porque foi um espaço historicamente negado a nós. Então, como eu vou dizer que a minha escrita ou que a minha produção não é política? É impossível, né? Então, é isso, assim. A gente falou sobre tudo isso, sobre essa questão ao longo da conversa. A gente poderia ficar aqui conversando um bocado, né, sobre isso, mas a ideia que eu tenho agora, assim, sendo breve, é essa. Eu não gosto de me apropriar da ideia do panfletário e não consigo visualizar a minha produção como algo que não seja político. Me preocupa isso que eu disse no início, né? De ser pautada, de estar falando sobre o que o sistema pede. Enquanto uma mulher negra feminista, eu tenho que me portar e tenho que produzir de determinado jeito. Eu não gosto dessa ideia. Eu tenho me distanciado ao máximo disso, sabe? Engraçado, né? Porque se a gente for pegar aqui, você vê que todo mundo, cada um tem o seu... É o meu menino aqui que chegou. Cada um tem o seu... vamos dizer assim, a sua fraqueza nesse sentido, né? Um não é chamado para um lugar por determinado motivo, o outro não é chamado para um lugar por determinado motivo. E olha só, nós aqui estamos dentro do mesmo caminhão, né? A gente está aqui nessa discussão, em tese, na mesma luta. Eu acho que uma das coisas que eu senti muito nesses últimos tempos foi essa fragmentação das causas e das lutas, viu, Jorge? Aí isso exatamente parece que começou a esmiuçar demais e a conceituar demais
algumas coisas que para a gente era muito claro nisso, ou seja, nós estamos juntos numa luta. Claro que tem as especificidades, a gente nunca vai negar isso. A Meimei colocou exatamente, é uma mulher negra de periferia. Minha querida Marina Andrade está aí, né? A Marina, que também sempre se coloca nessa discussão, assim. Então, isso são especificidades. Mas eu sou um cara branco, homem, hétero. Eu não posso participar dessa luta? Entende? Eu já ouvi algumas coisas assim, tipo assim, pô, mas esse cara está aqui para quê? Eu estou lá só para ouvir. Às vezes nem para ouvir a gente pode. Eu estou dando só um exemplo. É dessas coisas que a gente está começando a entrar, que a gente precisa se conhecer mais, se misturar mais nesse sentido, sabendo quem é quem e qual é o papel de cada um nesses espaços. Eu tive muita sorte de poder ter viajado muito no meu trabalho nessas periferias pelo país e vendo essa discussão sobre memória e identidade. E aí a gente vê que isso não é aqui só de Brasília, né? Nos lugares também são assim. Mas o que eu percebi nos outros lugares é que as pessoas se misturam mais e aí sim há uma organicidade maior. Às vezes o pau quebra das discussões, as pessoas conversam, discutem, vão lá, mas depois está todo mundo junto. Todo mundo sabe que todo mundo pertence à mesma luta, sabe? Guardadas as especificidades. Eu acho que eu estou falando isso dentro dessa pergunta do Jorge, assim, qual é a nossa causa aqui, né? O que a gente é? Panfletário, é poeta, é político? Eu acho que eu sou um poeta libertário, eu quero me colocar como isso, aliás, como um ser humano libertário. E é muito difícil. Como a Meimei falou, é muito difícil, inclusive, essa afirmativa, né? A gente ficar se afirmando toda hora, eu sou. Eu acho, né, a Luciana aqui, que é da letras, mais assim, eu acho que é o único momento que o gerúndio pode muito é nessa questão antropológica, né? Eu prefiro falar que eu estou sendo, né? Nesse momento, eu estou sendo isso, né? Porque a gente colocar muito, eu sou isso. Mas eu busco me colocar muito como esse libertário, até para me colocar na cara a tapa, para apanhar também, para ouvir e falar, cara, eu estou falando que eu sou isso, olha só, né? Olha aqui, meu calcanhar, não consegui agir dessa forma. Mas a gente tem que fazer isso com a arte. Eu acho que a arte a gente experimenta mais, a gente provoca mais, se provoca mais quando a gente sai de um lugar comum. E aí, nesse momento nosso político, eu acho que o misturar entre os bons, vamos dizer assim, né? Outro termo que eu odeio, né? Chamar de bom ou mal, essa dicotomia, mas entre nós aqui, o se misturar entre nós, eu acho que é necessário. Eu acho que a gente precisa e mais, sabe? Os gays têm que estar mais perto dos héteros, os héteros mais perto dos gays, os homens mais perto das mulheres, as mulheres mais perto dos homens, os brancos mais perto dos negros, os negros mais perto dos homens, sempre sabendo qual é a causa, sabe? Qual é a causa. Eu não estou aqui para reivindicar uma causa. Eu estou aqui, eu sou branco, eu quero que respeite a minha causa do branco. Não existe isso, né? Porque não existe causa por isso, né? Essa história já mostra. Mas eu estou junto da causa, eu estou junto da causa antirracista, eu estou junto da causa feminista, eu estou junto da causa, sabe, LGBT, eu estou junto de tudo isso, sabe? Eu estou junto da periferia, eu moro colado com São Sebastião, vivo mais lá do que aqui, assim, faço compra, vivo, converso, ando em tudo. Aliás, eu sempre tive muita sensação, eu sempre me senti muito bem nesses lugares, eu nunca tive problema, porque eu acho que eu me misturo muito bem nesse sentido de eu tô lá e pronto. E aí a gente tem que fazer isso com a nossa arte também, sabe? A gente tem que chegar, ir para os lugares. O anarcopoético, viu, Pedro? É aberto. A gente fez questão de, quando fez o anarcopoético, uma coisa que a gente falou era exatamente isso. O anarcopoético não tem nome no cartaz. Ele não tem convidado porque todo mundo é convidado. Esse era nosso slogan. E a gente ouviu muito por causa disso. Teve um poeta aqui de Brasília que falou, eu não vou nisso, não. Vocês não estão me convidando, não vai ter meu nome no cartaz, eu não vou nesse lugar. Eu não vou, não precisa me convidar que eu não vou, só vou se botar meu nome no cartaz. Eu falei, então não vai, porque no cartaz nunca teve um nome de pessoas, nem o nosso. Era anarcopoético. E lá a gente convidava, fazia questão de chamar um por um, todo mundo vai lá, mas era chegar e falar. Mais. Eu acho que a gente tem que colocar isso. E aí nessa causa que eu acho que, para mim, assim, é a arte política. O panfletário também, eu também deixo para os outros me colocarem. Se alguém quer falar que a minha poesia é panfletária, eu já ouvi também, beleza. Dependendo de quem vem,
até soa bom, soa gostoso. Tem outros que falam, não entendeu nada, né? Dependendo de quem vem, soa. Mas, assim, eu não faço com esse intuito. Eu estou muito mais preocupado hoje em me conhecer, em saber quem sou eu, o Elcio de Toledo, sabe? Poeta, professor, estudante que está aqui, pai de família, trabalhador nesse mundo, nesse país, nessa cidade, nessa localidade. E aí sim, a partir daí minha poesia vai explodir dentro daquilo que eu sou. Ou seja, é aí que as pessoas que leiam meus livros, elas conseguem me identificar ali, mesmo num poema que fale do cotidiano, que fale do dia a dia, que fale de qualquer coisa, e está ali. Eu acho que é isso, sabe? Acho que a gente está precisando mais. Mas eu acho que o meu recado hoje é muito isso. Assim, a gente está precisando se conhecer mais. A gente está aqui, mas a gente tem que estar mais junto nesse sentido, de mais se experienciar, entender essa experiência do Caracas Velho, ir lá para ver qual é, sabe? Chegar lá e chegar. E não é chegar como um convidado, tal. É outra coisa. Que tem lugar, aquilo que eu falei, que as pessoas só vão como convidadas. Na poesia, isso é muito presente, entende? Eu só vou como convidado, eu nunca vou para ouvir. Eu gosto de ir para um sarau para sentar lá e falar, você vai falar? Não, eu só quero assistir, eu quero ouvir, eu quero ver qual é ali e ouvir os poemas. Porque isso é uma coisa que eu percebo nos saraus, por exemplo. As pessoas nem ouvem. As pessoas vão para falar. Eu percebo em vários. As pessoas estão ali para falar, não estão para escutar. Você está falando, tem uma fila, às vezes, de poeta ali atrás, uma fila ali para... e ninguém está ouvindo. Então, assim, é legal ir. Eu quero que a gente pense mais nisso, sabe? Eu quero ir para um lugar para chegar lá e ver como eu fui lá assistir o Afrolinguagens. Que coisa linda aquilo lá, né, Jorge? É chegar e ver, cara. O Jorge está fazendo um espetáculo com a galera massa. Eu quero ir lá e só assistir. E curtir aquilo, sabe? Eu quero ir lá no Caracas Velho, chegar e ver o que está rolando, quem está se apresentando e ficar ali curtindo. É isso que a gente está precisando, sabe? Essa troca também disso, não só, sabe? Eu sou um convidado, eu quero ir porque para falar, né? Eu quero ir para ouvir, a gente está precisando trocar mais nisso, ser mais... buscar a simplicidade, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, sabe? Nessa simplicidade do basicão, para aí a gente fortalece, sabe? E aí isso é político. Beleza, Elcio, beleza. Tudo numa bolha só. Que se foda. Que se foda que eu veja beleza onde talvez ela nunca esteja. Que seja. Que se foda. Que se foda que o que há em minha frente seja para muitos aquilo que os tons ausentes. Que se foda. Que se foda quem não mais acredita e vende a peso de ouro o sonho dos que lutaram para provar que a busca é infinita. Que se foda. Que se foda essa pose, de não me toque, que coisa, que chose. E esse blazer que faz de você mais um se acha do mundo e também vai se foder. Que se foda. Que se foda, eu queira fazer um poema feliz, mesmo que a arte seja a tradução da vida do artista que está por um triz. Cansei do equilíbrio em cima da corda, quero saltar para os braços da horda. Que se foda, que você não se mova, não saia, não viva, que a futilidade seja o seu natural. Eu vivo, arrisco e corro perigo com os meus amigos do reino animal. Que se foda quem nunca sente e vive o futuro, negando o presente. Que se foda e se exploda em síntese, semântica, sintaxe, sêmen e semente. Que venha mais gente, que se foda, que todos se fodam e fodam-se todos. Todos aceitem a unidade despoderada do gozo. Que se foda em gozo e alegria, foda-se tudo, e sobretudo os poetas. Eu quero poesia. Ok, gente. Realizei meu sonho, que eu sempre quis ler esse poema. Estamos aqui encerrando a nossa primeira parte. E vamos agora para a segunda parte,